Você já parou para pensar se tudo o que você faz na sua fé é realmente servir a Deus? Ou se está apenas cumprindo uma rotina vazia de religiosidade? Muitas pessoas vivem na igreja, oram, jejuam e cumprem os rituais religiosos, mas no fundo, sentem que algo está faltando. Uma inquietação silenciosa que não conseguem explicar. Talvez você seja uma delas. Alguém que fez tudo certo aos olhos dos outros, mas que ainda se sente perdido, vazio, distante da verdadeira presença divina. Não é incomum que essa sensação nasça de uma armadilha sutil, uma ilusão muito perigosa que pode levar a alma a um lugar escuro. A religiosidade, quando não alimentada pela fé verdadeira, torna-se apenas um mecanismo de sobrevivência espiritual, uma fachada, uma máscara que esconde a ausência real de Deus na vida. O que poucos percebem é que essa máscara pode se tornar uma prisão, uma cela invisível. Imagine uma pessoa que frequenta a igreja todos os domingos, participa das atividades, faz o dízimo, ajuda os irmãos, mas que, ao final do dia, não consegue sentir paz, não encontra resposta para suas dúvidas e não experimenta transformação. Esse é o retrato exato do que muitos chamam de religiosidade morta, uma prática sem vida, sem fogo, sem chama. E o pior, você pode estar vivendo isso agora mesmo, sem perceber. Mas por que isso acontece? Por que, mesmo cumprindo tudo que deveria, o coração continua vazio? A resposta está em uma diferença fundamental entre religiosidade e fé genuína. A religiosidade é baseada em regras, rituais e obrigações. A fé é relacionamento, entrega e transformação. A religiosidade olha para fora, para o que os outros veem. A fé olha para dentro, para a mudança verdadeira que Deus quer operar. Agora pense, será que você está apenas repetindo o que aprendeu, seguindo o que sempre ouviu, ou está realmente buscando Deus com sinceridade? Esse questionamento pode ser o primeiro passo para descobrir que, apesar de ter feito tudo certinho, você pode estar longe de experimentar o poder de Deus na sua vida. E tem mais. Existe um perigo ainda maior escondido nessa armadilha da religiosidade. Ela pode enganar até os mais dedicados, fazendo-os acreditar que estão no caminho certo, quando na verdade estão se afastando da essência da fé. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque mexe com nossa identidade espiritual. Mas fique comigo, porque nos próximos momentos vamos aprofundar o que é essa religiosidade vazia, quais são os seus sinais e, principalmente, o que fazer para sair dessa cilada antes que seja tarde demais. Se religiosidade fosse apenas um problema pequeno, não teria destruído a fé de tantas pessoas ao longo dos séculos. Mas a verdade é que ela é uma das maiores ameaças ao relacionamento verdadeiro com Deus. Ela se disfarça de algo bom. Afinal, quem pode condenar alguém que ora, jejuar ou frequenta a igreja? Mas por trás dessa fachada, ela aprisiona, rouba a esperança e silencia a voz do Espírito. Você sabia que a Bíblia alerta sobre esse tipo de atitude? Jesus mesmo repreendia os fariseus que faziam tudo certo por fora, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e vazio. Eles tinham o ritual, tinham o cumprimento da lei, mas não tinham amor, nem sinceridade, nem a verdadeira comunhão com Deus. A religiosidade, quando sem fé, transforma o coração em pedra. É um ciclo cruel. A pessoa se apega às regras para tentar preencher um vazio que só Deus pode preencher. Mas a dependência das regras acaba reforçando a sensação de frustração. Tudo vira obrigação e peso. Orar vira rotina. Ir à igreja vira compromisso chato. E a conexão com Deus desaparece. Se você está assistindo a esse vídeo, pode ser que esteja nesse momento onde tudo parece frio, automático. E o desânimo é constante. Talvez até a dúvida tenha surgido. Será que Deus existe mesmo? Será que Ele está comigo? E essas dúvidas não são fruto da falta de Deus, mas da falta de uma fé que viva no coração. Mas tem algo ainda mais cruel nessa armadilha. Muitas vezes, a religiosidade se disfarça de justiça própria. A pessoa começa a se julgar melhor que os outros, a medir sua espiritualidade por quantos rituais cumpre. E isso traz orgulho, que é o maior obstáculo para a graça divina. Você pode estar se enganando ao pensar: olha o quanto eu faço por Deus, eu sou um exemplo.
Mas a verdade é que Deus olha para o coração, para a humildade e para a entrega. E aqui está um ponto delicado. A religiosidade falsa não afasta apenas você de Deus. Ela cria uma barreira que impede que você receba o que Deus quer te dar. Você pode estar batendo na porta do céu, mas se recusa a abrir o coração de verdade, porque está preso nas aparências, nos rituais, no que os outros vão pensar. Ainda não contei tudo, porque o caminho para sair dessa armadilha exige mais do que apenas perceber o problema. Requer coragem para mudar, para se despir do falso, para buscar a fé verdadeira, aquela que transforma, que cura e que liberta. Nos próximos momentos, vou revelar quais são os sinais claros dessa religiosidade vazia e principalmente como identificar se você está nela. Mas antes, me diga, você já sentiu aquela angústia no peito, um aperto que nenhuma oração ou culto parece aliviar? Esse é um grito silencioso da alma, clamando por algo que só Deus pode dar. Não ignore esse sinal. Vamos aprofundar agora nos sinais claros que indicam que você pode estar vivendo uma fé apenas na superfície. Uma religiosidade que não transforma, não liberta, não traz vida. Esses sinais podem parecer pequenos, no começo, quase imperceptíveis, mas são como alertas piscando na escuridão, avisando que algo está errado. O primeiro sinal é a ausência de paz verdadeira. Talvez você vá à igreja, ore, faça suas leituras, mas dentro de você há um vazio, uma inquietação que não some. Você tenta preencher esse espaço com atividades religiosas, mas a sensação permanece. Algo está faltando, e a paz que Jesus prometeu não chega. Essa é uma dor silenciosa que muitos ignoram, mas que pode ser fatal para a sua fé. O segundo sinal é o julgamento excessivo, não só dos outros, mas de si mesmo. Quando a religiosidade vira peso, ela vem acompanhada de uma voz interior rígida, que nunca está satisfeita com você, que cobra demais, que culpa e condena por qualquer deslize. Essa voz destrói a alegria de servir e alimenta um ciclo de culpa que parece interminável. O terceiro sinal está na falta de transformação. Se depois de tanto tempo de oração, culto e esforço espiritual, sua vida continua a mesma, com os mesmos medos, as mesmas angústias, os mesmos hábitos ruins, algo está errado. A verdadeira fé não apenas promete, ela entrega mudança real. Quando isso não acontece, é um claro sinal de que a religiosidade tomou o lugar da fé. O quarto sinal, que é o mais perigoso, é a resistência à crítica e ao questionamento. A religiosidade se alimenta da certeza e do orgulho, e qualquer dúvida ou questionamento é visto como ataque. Isso cria um ambiente de medo, onde ninguém se atreve a ser honesto consigo mesmo ou com Deus. Essa rigidez sufoca o crescimento espiritual. Agora, pare um instante e reflita. Você já percebeu algum desses sinais na sua vida? Já sentiu essa ausência de paz, essa voz dura dentro de você, a falta de mudança apesar dos seus esforços, ou essa resistência em se abrir para novas verdades? Se sim, não se desespere, pois reconhecer o problema é o primeiro passo para a cura. Mas o caminho para sair dessa prisão não é fácil. Requer uma mudança profunda, que começa no seu coração. Você precisa descobrir como romper com a religiosidade vazia e encontrar a fé verdadeira, aquela que conecta você diretamente com Deus, que não depende de rituais, mas da sinceridade do seu ser. Nos próximos momentos, vou contar histórias reais de pessoas que passaram por essa mesma luta, que estavam presas na religiosidade, mas que, ao encontrar a fé verdadeira, tiveram suas vidas transformadas de maneira inexplicável. Essas histórias são a prova viva de que não importa o quão longe você esteja, sempre há um caminho de volta. Fique comigo, porque essa é uma jornada que pode mudar tudo. A sua vida, a sua fé, o seu destino. Agora quero compartilhar com você algumas histórias reais. Relatos de pessoas que passaram pela mesma armadilha da religiosidade vazia e descobriram que estavam feitas certas. Para os outros, para a igreja, para a sociedade, mas perdidas no mais importante, a comunhão verdadeira com Deus. Maria, uma mulher de 38 anos, moradora de São Paulo, sempre foi ativa na igreja.
Ela cantava no ministério de louvor, participava das reuniões de oração e era conhecida por sua disciplina espiritual. Para todos, parecia um exemplo, mas Maria sentia uma angústia profunda, uma solidão que a oração mecânica e os cultos não preenchiam. Ela chegou a pensar que Deus a havia abandonado. Foi só quando, numa madrugada, chorando sozinha, decidiu deixar de lado os rituais e simplesmente conversar com Deus, com o coração aberto e sincero, que algo mudou. Maria sentiu uma presença diferente, uma paz que nunca conhecera antes. Não foi por cumprir um ritual, mas por se entregar sem medo. Ela finalmente entendeu que servir a Deus vai muito além do que se vê na superfície. Outro caso marcante é o de Paulo, um jovem de 25 anos do interior do Rio Grande do Sul, que cresceu em um lar religioso rígido. Paulo seguia todas as regras, mas carregava um peso enorme de culpa por não conseguir corresponder às expectativas dos outros. Essa culpa o afastava cada vez mais da fé. Foi em um momento de desespero que ele questionou tudo e decidiu buscar ajuda, não apenas em livros e sermões, mas na oração sincera e no silêncio do seu coração. Com o tempo, Paulo aprendeu a reconhecer que a fé verdadeira não é sobre perfeição, mas sobre aceitação, perdão e renovação diária. Ele se libertou das correntes da religiosidade e hoje vive uma vida cheia de esperança e propósito. Essas histórias não são exceção. São o retrato da luta de muitos que, como você, fizeram tudo certo. E mesmo assim, se sentiram perdidos. O que elas nos ensinam é que a religiosidade não é o caminho. O que Deus deseja é um coração aberto, uma fé que rompe a barreira da rotina e da obrigação. Mas, como romper essa barreira? Como sair da armadilha da religiosidade? A resposta está em entender que o primeiro passo é o reconhecimento. Você precisa admitir que, por mais que tenha feito tudo certo, algo não está funcionando. Isso pode ser doloroso, porque mexe com seu orgulho e com a sua identidade espiritual. Nos próximos capítulos, vou mostrar exatamente quais passos você pode dar para reencontrar Deus e reconstruir sua fé sobre bases verdadeiras. Vou te ajudar a identificar as atitudes que precisam mudar e as que precisam ser mantidas para que você não apenas tenha uma religião, mas uma vida transformada. Antes disso, quero que fique atento. Essa jornada não é para os fracos. Ela exige coragem para olhar para dentro, para enfrentar verdades difíceis e para deixar para trás o que não serve mais. Mas, se você aceitar esse desafio, garanto que a recompensa é maior do que você imagina. Chegamos a um momento crucial dessa jornada. Como sair da armadilha da religiosidade e mergulhar na fé verdadeira que transforma vidas. Você precisa entender que não é um processo rápido ou fácil, mas é possível, e muitos já trilharam esse caminho com sucesso, e você também pode. O primeiro passo é abandonar a falsa segurança das aparências. Pare de tentar provar para os outros e para si mesmo que você é bonzinho ou fiel, só porque cumpre um monte de regras. Essa máscara só te afasta da autenticidade que Deus quer. Ele não se impressiona com atos vazios. Ele deseja um coração quebrantado, sincero e aberto. Depois é fundamental desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Isso não significa mais rituais, mas momentos reais de entrega, conversa e escuta. Não tenha medo de levar a Deus suas dúvidas, seus medos, sua raiva e até seu cansaço espiritual. Deus quer ouvir seu coração, não um discurso decorado. Outro passo é buscar transformação interior, não apenas comportamental. A verdadeira fé age de dentro para fora, mudando a mente, os desejos e as prioridades. Se você continua preso a velhos padrões, mesmo frequentando a igreja, algo está faltando. Peça para Deus renovar seu espírito e te guiar nessa mudança profunda. Também é importante estar disposto a deixar para trás influências tóxicas, sejam elas pessoas, ensinamentos distorcidos ou até mesmo hábitos espirituais que te mantêm preso na religiosidade. Às vezes, o que nos impede de crescer é o medo de perder o que já conhecemos, mesmo que esse conhecido seja destrutivo. E não menos importante, abrace a humildade.
Reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos da ajuda divina é o que abre a porta para a verdadeira fé. Orgulho e religiosidade andam juntos, e quebrar essa barreira é essencial para o encontro real com Deus. Eu sei que tudo isso pode parecer muito pesado, mas acredite, a liberdade que vem da fé genuína é incomparável. É um tipo de paz e alegria que nenhuma religiosidade pode oferecer. E essa liberdade está ao seu alcance. Basta dar o primeiro passo. Nos próximos momentos, vou te guiar em um exercício prático para começar a aplicar esses conceitos na sua vida, mesmo que você esteja no meio da tempestade da dúvida e da frustração. Essa prática simples pode ser o começo da sua transformação. Antes disso, quero que reflita sobre algo muito importante. Você está disposto a abrir mão do que te prende para alcançar algo maior? Essa decisão é a porta que separa a religiosidade da fé verdadeira. Pense nisso. Agora que você já entendeu o que é religiosidade e os perigos que ela traz, e também os primeiros passos para sair dessa armadilha, quero propor um exercício prático para você começar a mudar a sua relação com Deus ainda hoje. Reserve um momento em que você esteja sozinho, em silêncio, longe de distrações. Pode ser de manhã cedo, antes de dormir, ou em qualquer hora do dia que você consiga se concentrar. Feche os olhos e respire fundo algumas vezes. Sinta o seu corpo relaxar, sua mente se acalmar. Agora imagine que você está diante de Deus, não como um juiz ou um fiscal, mas como um amigo, alguém que ama você do jeito que você é, com todas as suas falhas, dúvidas e medos. Comece a falar com Ele, mas sem formalidades ou frases decoradas. Conte o que está no seu coração, o que te incomoda, o que você deseja. Seja honesto, sem medo de julgamento. Se surgir alguma dúvida, diga isso para Deus. Se sentir raiva, fale isso para Ele. Se sentir medo, peça ajuda. O importante é que essa conversa seja verdadeira, um desabafo sincero que quebra as barreiras da religiosidade. Não se preocupe se a conversa parecer estranha ou desconfortável no começo. Isso é normal. Depois, fique em silêncio e ouça. Pode ser que nada aconteça imediatamente, e tudo bem. O importante é que você esteja aberto para receber algo, mesmo que seja só uma sensação de calma. Com o tempo, essas conversas verdadeiras vão se tornar mais fáceis e profundas. Esse exercício simples é um passo poderoso para sair da rotina da religiosidade e entrar na dimensão da fé genuína. É um convite para deixar de lado as máscaras e se mostrar como realmente é para Deus, que não quer seu perfeccionismo, mas seu coração quebrantado. Se puder, anote as suas impressões após cada momento assim. O que você sentiu? Que pensamentos vieram? Quais emoções apareceram? Esse registro vai ajudar você a perceber sua evolução e a identificar áreas que precisam de mais atenção. Lembre-se, a fé verdadeira não é uma corrida, é uma caminhada. Cada passo importa, mesmo os pequenos. E você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, pronto para guiar, transformar e renovar. Nos próximos capítulos, vamos falar sobre como fortalecer essa fé na prática, enfrentando os desafios do dia a dia, as tentações de voltar para a religiosidade vazia e como cultivar um coração sempre aberto para Deus. Mas antes quero que você guarde uma coisa. Não existe receita pronta para a fé. Cada pessoa tem seu tempo e seu caminho. A chave é a sinceridade, a coragem e a disposição para mudar. Agora que você já deu os primeiros passos para romper com a religiosidade e começar uma fé genuína, é fundamental entender os desafios que vão surgir e como enfrentá-los sem desistir do seu crescimento espiritual. Um dos maiores perigos nessa caminhada é a tentação de voltar para o que é confortável, para a rotina vazia que, apesar de fria, é conhecida e segura. Muitas vezes, o medo da mudança ou o julgamento dos outros fazem a pessoa recuar, voltando aos velhos hábitos que aprisionam. É normal sentir esse conflito interno, mas é preciso estar atento para não cair nessa armadilha novamente. Outro desafio é lidar com a própria dúvida. A fé verdadeira não elimina as perguntas. Pelo contrário,
Ela as abraça e as usa para crescer. Mas para isso, você precisa estar disposto a buscar respostas sinceras, não apenas aceitar o que foi dito sem reflexão. Isso exige humildade e paciência, porque a caminhada da fé é cheia de altos e baixos. Além disso, o ambiente ao seu redor pode ser um obstáculo. Se você estiver cercado por pessoas que valorizam mais a aparência do que o coração, ou que insistem na religiosidade vazia, será difícil manter sua nova postura. Nesse caso, é importante buscar comunidades e relacionamentos que estimulem o crescimento espiritual verdadeiro, que acolham suas dúvidas e incentivem sua sinceridade. Outro ponto fundamental é cultivar a oração e a meditação na palavra de Deus, não como obrigações, mas como momentos de encontro pessoal. Esses hábitos fortalecem a fé e criam raízes profundas, que resistem às tempestades da vida. Por fim, mantenha sempre o foco no propósito da sua fé. O amor. Amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Quando o amor é o centro, a fé se torna viva, transformadora e livre das amarras da religiosidade. Lembre-se, essa jornada não é só sobre mudar o que você faz, mas sobre mudar quem você é. E isso exige tempo, esforço e graça. Não se cobre demais, mas também não se acomode. Cada passo, mesmo pequeno, é uma vitória. Nos próximos momentos, vou compartilhar palavras de encorajamento para que você mantenha firme essa caminhada, mesmo quando parecer difícil. Porque a fé verdadeira é uma batalha diária, mas que vale a pena lutar. Chegamos ao final dessa reflexão, mas na verdade, esse é apenas o começo da sua verdadeira caminhada com Deus. A jornada para deixar para trás a religiosidade vazia e abraçar uma fé sincera e transformadora não termina aqui. Ela vai continuar todos os dias da sua vida. Quero que você leve uma última mensagem no coração. Não importa o que você fez até agora, nem quantos erros ou acertos. Deus está sempre disposto a receber você de braços abertos, pronto para restaurar, curar e renovar. A fé verdadeira não depende da perfeição, mas da sinceridade e da entrega. Se você sentiu que esse vídeo tocou algo dentro de você, que despertou uma inquietação ou uma esperança, não ignore esse chamado. Busque Deus com sinceridade. Abra seu coração, entregue suas dúvidas, seus medos e sua vontade de controlar tudo. Lembre-se, servir a Deus não é cumprir um checklist de obrigações religiosas. É viver uma relação viva, profunda e real, onde a transformação acontece de dentro para fora. É permitir que Ele molde seu coração, mesmo que isso signifique romper com aquilo que você achava certo. Agora, um convite especial para você. Se deseja se aprofundar mais nessa jornada e aprender técnicas poderosas para fortalecer sua fé e se proteger das armadilhas da religiosidade vazia, eu preparei um material completo, detalhado e prático. Ele está disponível no link da descrição e pode ser o próximo passo para você se libertar de vez. Não deixe para depois. Sua alma merece viver essa transformação hoje. A hora é agora. Não se perca nas aparências. Não se prenda ao que não traz vida. A verdadeira fé está ao seu alcance. Basta você querer. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Juntos podemos espalhar a fé verdadeira e a esperança que o mundo tanto precisa. Que Deus te abençoe e ilumine sempre o seu caminho. Até o próximo vídeo.